Por que nós estamos falando aqui de armas da Coreia do Sul? Por que nós estamos falando aqui de testes nucleares, ou enfim, de armas com potenciais nucleares da Coreia do Norte? Porque o Japão emitiu um alerta de terceira guerra. O que é isso? Ele emitiu um alerta para o mundo? Não, ele emitiu um alerta para os seus países mais próximos e que podem eventualmente ser um aliado. Nós repercutimos aqui há mais ou menos uns 10 dias que o Japão fez uma cobrança aos Estados Unidos de estar devendo armas que foram compradas há alguns anos. E algumas coisas foram entregues, outras não foram entregues. E tem um atraso de 2 anos para algumas dessas armas. A preocupação do Japão é que a Ásia está crescendo, se fortificando com a liderança ali do Putin e do Xi Jinping, a área do Ocidente aqui com o Trump, a OTAN aumentando seus esforços e 2 países se sentem isolados na área oriental. São eles, Japão e Coreia do Sul. Esse alerta foi emitido para a Coreia do Sul e para os Estados Unidos. Uma terceira guerra pode começar a qualquer momento e o Japão não se sente preparado e nem confiante que esses países estão alinhados. E no momento que o Japão faz isso, muitas movimentações começam. Por quê? Porque esse é o tipo de coisa que quando você fala, pode ser só uma preocupação da sua parte, ou pode ser você também dando um recado indiretamente. Países como a Coreia do Norte precisam se preparar, porque se isso acontecer, começa-se uma guerra direta com a Coreia do Sul, que é onde os Estados Unidos vai atuar e usar como base contra a China. A gente está vendo aí coisas sobre Taiwan, que a gente vai repercutir hoje também, e tudo no mundo começa a girar em torno disso, que é o quê? Testes de armas para 2026. Aos montes. A gente já falou disso aqui ano passado e vai falar muito disso esse ano. Porque os países que já estavam para testar armas vão começar a fazer isso em massa. Talvez poucos países não façam. Temo que alguns desses países incluam o Brasil. Mas nessa matéria a gente vai falar de uma outra questão que vai linkar com tudo isso, que é o Xi Jinping informou que está em uma coordenação direta com o Putin diante do cenário de crise global, que envolve ali Groenlândia, que envolve aí a fraqueza da China em relações com os Estados Unidos. Já se fala, principalmente na imprensa internacional, que o Xi Jinping quer dar um ultimato no Putin, porque o Putin é muito ligado ao Trump e ele precisa entender o que está resguardado da China com relação à Rússia, porque eles sabem que precisam da Rússia. Então, essa cobrança aconteceu. Na verdade, essa matéria é a que mais está repercutindo na geopolítica mundial, porque esse acordo Rússia e China, que já existe, e todo mundo sabe, a gente comenta aqui aos montes, meio que tá lá e não tá lá e cá. Porque o Putin joga em todas as frentes. Carcará, queria te fazer uma pergunta diante desse cenário. Sabendo aí de uma possibilidade do mundo, e assim, para uma terceira guerra basta um país atacar o outro sem querer, e aí beleza, começa aí as movimentações, ainda que não tem um cenário como a gente teve na Segunda Guerra, você começa a ter um país aqui enfrentando o outro, uma Rússia contra uma Polônia, uma Coreia do Norte contra uma Coreia do Sul, Estados Unidos indo para Taiwan, caso ele queira enfrentar a China, ou reforçando o Japão, e o Japão criando um problema com a China, e os Estados Unidos nessas 2 frentes, Coreia do Sul e Japão. E o Xi Jinping coloca aí esse ultimato no Putin. Carcará, o que você acha que pode sair disso? Principalmente levando em consideração que o Putin talvez não, né? De todos esses líderes, o que mais tem experiência militar nisso, porque a Rússia tem uma experiência militar muito grande e é também um membro da KGB. Então, como é que ele vai sair dessa se mantendo aliado da China e dos Estados Unidos? Qual a sua leitura aí sobre esse passo que o Xi Jinping está dando? Ô, Érica, eu vou demorar um pouquinho aí na resposta, porque eu não comentei sobre o tanque sul-coreano. Vilas Boas comentou sozinho aí. Eu queria só fazer uma pontuaçãozinha aqui, rápida, em relação ao Brasil, e eu encerro com esse pedido da China para ter mais sincronização com a Rússia, tá bom? Então vamos lá. Esse tanque, como o Vilas Boas falou aí, realmente ele é um projeto futurista, né?
mas a Coreia do Sul está bem adiantado, tem um meio de propulsão híbrido, que é diesel e hidrogênio. Esse hidrogênio nada mais é do que a eletrólise da água e fornecer combustível. É uma boa ideia para diminuir a temperatura. Ele consegue mudar do meio de propulsão para o outro. Se ele estiver no diesel e passar para o sistema de hidrogênio, ele esfria rapidamente e diminui a assinatura térmica, né? É uma boa ideia, porém, o que o Vilas Boas já falou. Irmão, eu já falei aqui, acho que uns 2 anos atrás, não importa o valor do carro de combate hoje em dia. Não importa se ele é de 1930, 70, 80, 90, se ele é do ano de 2030. O drone destrói todos do mesmo jeito. Por quê? Todos eles são feitos da matéria básica, que é o metal. E os metais não suportam uma explosão, uma detonação acima de 7.000 metros por segundo. É o que traz esses drones nas suas cargas dirigidas. Então, as cargas são direcionais. Quando elas detonam, a temperatura é 7.000 graus. Então, e o metal resiste a 1.600, 1.700, ou seja, independente da tecnologia, tudo vai virar pó, vai virar cinza. Então, não existe revolução em cima do tanque. Ele é um computador carregando várias coisas. A única evolução para mim, no caso aí, é o drone, que antes os tanques não carregavam, a drone ele vai carregar. A comunicação dele é direto com a rede satelital sul-coreana, não passa por ninguém. Ele não depende de antena, ele vai ter o GPS dele e o satélite direto fala com ele. Ou seja, para alguém cortar a comunicação, tem que interferir no satélite. E o sistema de defesa tem que ser basicamente contra os drones. E ele vai ter que ter um apoio gigantesco de comunicações, de observação por lente, seja por drones acima dele, posições instaladas no terreno, e uma artilharia poderosíssima barrendo na frente, porque senão ele não vai resistir. É importante o desenvolvimento, e geralmente essas tecnologias elas passam depois para o meio civil, isso que é a realidade. É um tanquezinho que você vê, ele não fala do alcance, significa que ele é para combates aproximados ali, ele vai e volta, vai e volta. Ele está com um cara que vai se transformar em um drone, carrega 3 tripulantes, tem tudo para virar um drone, ou seja, um veículo de combate de alta performance não tripulado. Enquanto isso, o Brasil tem que correr atrás, tá? Principalmente em relação ao sistema de artilharia por foguetes autopropulsados. O presidente Lula até quis comprar o sistema israelense para o Brasil. O Celso Amorim, sem ser o ministro das Relações Exteriores, sem ser o ministro da Defesa, foi lá, não compra não. Lula foi lá e não comprou. E o nosso ministro da Defesa ficou lá com cara de quem está comendo migal e aceitou. Eu falei, se eu fosse ministro da Defesa, eu tinha ligado para o Celso Amorim, meu irmão, vai se meter no teu quintal, pô. Eu sou o ministro da Defesa. O seu Múcio, José Múcio, não é isso? Ele simplesmente ficou meio ali, caraca, quis ser educado e perdeu uma excelente compra, que é o sistema israelense de artilharia autopropulsado. E é muito importante porque ele atira, sai da posição, vai embora, não precisa ser rebocado, a própria viatura é o próprio obus. Isso que o Brasil precisa, de uns 300 caminhões desses aí com artilharia. Isso só o Exército, o CFN precisa de uns 36 para ajudar na defesa de costa e lá no centro-oeste ali, de frente ali, que é meio vazio. Por baixo, o CFN precisa de 36. O Exército é de 300 a 500 sistemas propulsados desse aí, sabe, senhores? Agora vamos lá para o Vladimir Putin e Xi Jinping. Por que é que o Xi Jinping ligou para o Putin e não o contrário? Vou repetir, vou desenhar. A China é uma potência militar e econômica. Show. Até quando? Até quando tiver comida fornecida pelo Brasil do nosso agro, é por isso que a China não dá um oi contra o Brasil. Se ele tiver que abraçar o Lula e dar um beijo, vai fazer, não porque ele ama o Lula, mas porque depende do nosso agro e depende do combustível. Uma boa parte dessa dependência vem da Rússia. Vem da Rússia. E a China sabe, num conflito ali com os americanos, vai sobrar o Brasil e a Rússia para apoiar eles. Talvez o Brasil. A Rússia, provavelmente, porque não tem nada definido. A Rússia tem seu próprio projeto de poder. E a Rússia tem que manter o estado dela, o território, sob controle. E tem um problema gigantesco de população. E a fronteira Rússia-chinesa
russo-chinesa é muito complicado, está mais para a China do que para a Rússia. Todo mundo sabe disso. E o Vladimir faz esses acordos com a China para ganhar tempo para a China não virar um inimigo contra a Rússia. Porque o projeto chinês, na época soviética, era invadir aquilo tudo e tomar. Nunca fez, porque sabia que ia tomar um cacete bonito da União Soviética. E mesmo a Rússia tendo a linha de frente, se virar um combate agora, a Rússia faz um estrago incalculável sobre o governo chinês, em termos de combate. A Rússia tem experiência de combate. E a China precisa disso, dessa tropa, dessa união, pegar bizu. Meu irmão, como é que a gente faz? Qual a ideia? Isso que é a realidade, cara. Infelizmente, a China, ela se preocupou demais com o comércio, o lado financeiro, e não se ateve muito à estratégia global de guerra. E a Rússia é mãe. No planeta Terra, os russos são o país 01 em termos de planejamento de confrontação de combate. Os caras não têm medo, cai para dentro, e não tem outro aliado a não ser a Rússia. Poderia ser a China? Poderia sim, mas só que a China fica brigando com os indianos. Poderia ser a Índia, esse conselheiro, mas a China fica brigando lá no Tibete, porra, num local que não tem agricultura, não tem porra nenhuma, só pedra e pico de montanha, montanhas mesmo, altas montanhas, brigando com os chineses, com os indianos, o que não deveria ser feito, sabe, senhores? Então, sobrou como aliado à altura, em termos militares, a Rússia e mais ninguém. Tem qual a opção da China? Parar de confusão com a Rússia, com os Estados Unidos, parar de querer tomar o mar territorial ali dos países vizinhos a eles ali, Filipinas, Vietnã, todo mundo ali, fazer um acordo de bons cavalheiros ali, de boa vizinhança, e se aproximar dos Estados Unidos para evitar conflito. Porque senão não tem outra saída, cara. Conflito com os Estados Unidos. Primeira coisa, é a intervenção do comércio, ponto. A China, com 3 meses sem abastecimento de petróleo, vai pegar, pô. Qual a vantagem da Rússia? Ah, não vou vender mais petróleo para o mundo. Tá bom, vai sobrar petróleo. E a China vai sobrar? Não vai faltar, pô. Vai virar uma Cuba, um Haiti desse daí. Isso que é o problema da China. Ela tem a dependência gigantesca de petróleo, gás e agricultura. Eu já expliquei 3 vezes aqui, 10 vezes, 20 vezes. Vou desenhar. A China é refém do estômago com o Brasil, das pernas com a Rússia e o Oriente Médio ali, alguns países fornecedores de petróleo, e o bolso com os Estados Unidos e um pouco com a Europa. Simples assim. A China é refém dessas 3 coisas. E eu venho falando isso direto, isso é realidade, não tem como você se opor ao que eu estou falando, e a China sabe disso. É por isso que ela não grita tão alto com os Estados Unidos e nunca ameaçou a Rússia. Sabe, senhores? No tempo chinês, no tempo soviético, tinha aquele arranca-rabo ali, mas era teatro das tesouras. Era só para enganar os Estados Unidos e conseguir toda a tecnologia que eles já conseguiram. Saída para a China, se aliar com os Estados Unidos e com a Rússia. Ponto. E ela falou que não vai querer dividir o mundo em 3 partes. Está assistindo o Fala Glauber. O primeiro-ministro... Olha só como a internet tem poder, né? Essa linguagem de dividir o mundo em 3 partes partiu do suboficial Carcará aqui no Fala Glauber. E o ministro chinês falou que não aceita o Fala Glauber querer dividir o mundo em 3 vezes. Porra, Xi, confia, porra. Comandos anfíbios, divide essa porra em 3 partes que depois tu se acerta. Tamo junto. Muito bom, Carcará. O Júlio pediu a palavra aqui rapidinho para complementar. Julião. Bem, eu estou completamente de acordo com o Carcará, mas me volto para citar uma coisa que é praticamente histórica. É sobre armas. Todas as armas de todos os inimigos dos Estados Unidos, desde sempre, foi fornecida pela antiga União Soviética e a atual Rússia. Quando você vê a Guerra do Vietnã, quem usava a AK-47 era inimigo dos Estados Unidos. Quando você vê a Guerra do Afeganistão, quem está usando a AK-47 é inimigo dos Estados Unidos. Resumindo essa história, fazendo uma analogia básica, o complexo militar industrial americano, com as empresas famosas, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Anduril, né, a nova Anduril, enfim, na década de 80, na época da Guerra Fria, a União Soviética tinha o seu complexo industrial militar, só que não tinha o nome. E ele fornecia armas para a China, para o Irã,
para o Egito, para todo o planeta que era contrário aos Estados Unidos. E até mesmo alguns países que jogavam dos dois lados. A exemplo, a Turquia, que compra material americano, compra material russo, e hoje em dia já caminha com as próprias pernas. E foi assim a China. Todo o inventário da China, se a China é hoje o que é, graças à União Soviética, não tenha dúvida disso, porque todo o material chinês e todo o know-how de construção de armamento chinês foi dado pela antiga União Soviética, Eric.